Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Sou o professor Antônio Alex e estou aqui para trabalhar com você a compra e venda e doação de ascendente para descendente, né? Um assunto que os examinadores gostam de confundir aí em provas de concurso. Acompanhe aqui os tópicos desse nosso vídeo. Então, vamos trabalhar a compra e venda e a doação de ascendentes para descendentes. Inicialmente, vamos trabalhar o conceito, de contrato deste importante Instituto do Direito Civil. Em seguida, vamos trabalhar o conceito, do contrato de compra e venda. Vamos avançar para a venda de ascendente para descendente. Em seguida, trabalharemos o importante contrato de doação e as disposições de doação de ascendente para descendente. Em seguida, vamos trabalhar a diferença entre compra e venda e doação de ascendente para descendente. E, por fim, vamos fazer uma questão de prova, de concurso. Vamos avançar. Então, inicialmente vamos trabalhar o conceito de contrato. Contrato é um negócio jurídico bilateral que possui, requisitos necessários, requisitos subjetivos, a capacidade. Então, as partes elas têm que ser, tem que ter capacidade, então os relativamente incapazes têm que estar assistidos, os absolutamente capazes têm que estar representados. A pessoa jurídica ela tem que ter, o seu representante ele tem que ser a pessoa, legalmente habilitada a representá-la, Tem que existir a legitimidade, então alguns negócios jurídicos, para que ele se realize há necessidade da legitimidade e também tem que ter o consentimento. O contrato também tem que ter requisitos objetivos. Os requisitos objetivos estão relacionados com o objeto, do contrato, do negócio jurídico, que tem que ser, um objeto lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. E o contrato, em regra, ele tem a forma livre, a forma prescrita ou não defesa em lei. E eu chamo a atenção uma proibição que tem o contrato, não pode ter como objeto a herança de pessoa viva. Então, isso aqui é uma proibição conforme o artigo 426 do nosso Código Civil. Então, trabalhamos aqui o conceito de contrato, que é um negócio jurídico bilateral aí, que possui requisitos subjetivos e objetivos, em regra, possui a forma livre, ressaltando a proibição, da disposição de herança de pessoa viva por meio de contrato. Vamos avançar? E aí, dentro do Instituto dos Contratos, nós temos o chamado contrato de compra e venda, que é um contrato especial, com características especiais. O contrato de compra e venda, ele é um contrato bilateral, com obrigações aí para as duas partes, e esse contrato tem como objeto transferir o domínio de uma coisa, pode ser móvel ou imóvel, de preço certo, Então, as partes elas estipularam aí o preço, dessa coisa, em troca, de um pagamento, Então, o contrato de compra e venda é um contrato que possui regras especiais aí dentro, do Instituto do Direito dos Contratos, Nós temos, então, regras gerais, aplicáveis, aos direitos dos contratos e também temos regras específicas para alguns contratos, como, por exemplo, a compra e venda e também a doação, conforme veremos neste vídeo. Me acompanha aqui? Então, o contrato de compra e venda, qual é a natureza jurídica do contrato de compra e venda? Ele é um contrato bilateral, com obrigações aí para as duas partes. Ele, em regra, é um contrato consensual, onde as partes, por meio aí de acordo, eles manifestam aí concordando principalmente com o objeto e com o preço. Em regra, porque podem existir contratos que não se aplicam a consensualidade. Por exemplo, os contratos que têm a cláusula de retrovenda, que é aquela cláusula que a pessoa coloca no contrato. Então, ela está vendendo uma coisa, é uma cláusula que permite recomprar a coisa no futuro, pagando um preço certo e determinado. Então, é um contrato oneroso, porque é um contrato que tem sacrifício para as duas partes, tá? É um contrato comutativo, em regra as prestações são certas e determinadas, entretanto, podemos ter contratos com prestações aleatórias, um exemplo aí, uma compra de uma safra futura, pode ser que essa safra se perca. E é um contrato não solene, Então, em regra, o contrato de compra e venda ele tem a forma livre. Entretanto, podem existir situações em que tem
a forma predeterminada, por exemplo, imóveis, né, que tenham valores maiores que 30 salários mínimos do maior salário mínimo do país. E necessariamente tem que ser por meio de escritura pública. Então, trabalhamos aqui a natureza jurídica do contrato de compra e venda. Então, ele possui essas disposições aqui como sua natureza jurídica, né? Então, é um contrato bilateral e destaco aí, chama atenção a questão da forma. Em regra, o contrato ele possui a forma livre, tá? A forma prescrita ou não, defesa e lei. Entretanto, destacando-se esse exemplo aí, imóveis valiosos, né, que tenham valores aí correspondentes, né, a no mínimo 30, né, salários, ao maior salário mínimo vigente aí do país, necessariamente tem que ser por meio de escritura pública, né? Além do mais, o contrato, né, os contratos, dentro aí da sua natureza jurídica, ele em regra é comutativo, né, com prestações certas e determinadas, né, em regra, porque podem existir prestações, né, aleatórias, né, um exemplo aí da safra, né, a safra ela pode se perder, né, a safra futura, né, então em regra ele é comutativo, podendo ter aí a aleatoriedade. Vamos avançar? Em relação aos elementos do contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ele possui 3 elementos. O primeiro é o consentimento. Então as partes elas têm que manifestar a sua vontade concordando com o preço desse contrato e com essa coisa. Além do mais, a manifestação de sua vontade, ela não pode ser viciada. Então existem vícios como o erro, o dolo, a coação, né, a lesão, a frase contra credores, né, que podem, né, provocar a nulidade relativa, né, do contrato. Além do mais, o preço. O preço, em regra, ele é determinado pelas partes, mas o preço também pode ser determinado por uma terceira pessoa. Agora, o preço nunca pode ser determinado exclusivamente por uma parte, por exemplo, né, o comprador, né? O comprador não pode exclusivamente determinar aí o preço de algo que ele está comprando aí do vendedor. E a coisa? A coisa, em regra, ela tem que ser determinada, né, ou ao menos determinável. E temos alguns efeitos em relação ao contrato de compra e venda. As despesas com a tradição, ou seja, com a entrega do bem, elas ficam a cargo do vendedor. E as despesas com a escritura e com o registro, elas são de responsabilidade do comprador. Então, em relação aos elementos do contrato de compra e venda, né, o CPC, né, é o consentimento, o preço e a coisa, né? Então, o consentimento, a manifestação de vontade, ela ocorre em relação ao preço, né, e a coisa. E ela não pode ser viciada, tá? O preço, né, ele em regra ele é determinado pelas partes, mas também pode ser determinado em relação à cotação de bolsas, né, de bolsas de valores, né? Pode ser determinado, né, por uma terceira pessoa, mas o preço nunca pode ser determinado exclusivamente por uma das partes, ou pelo credor ou pelo vendedor. E a coisa tem que ser determinada ou ao menos determinável, né? Por exemplo, aí pensando, né, em coisas futuras, né? Então, né, em relação à aleatoriedade, tem que ser ao menos determinável. Vamos avançar? Vamos falar agora da venda de ascendente para descendente. Então, um pai, né? O pai tem esse filho, né? O pai tem 2 filhos, né? Então, o pai, ele pode vender um bem para o seu filho, né? Então, o artigo 496 do nosso Código Civil, ele nos traz algumas disposições. Qual é? Que é anulável a venda de ascendente a descendente, ou seja, do pai para filho, salvo se houver consentimento dos outros descendentes e do cônjuge. Então, o pai vai vender um bem para um filho, né? Tem que ter, né, o consentimento do irmão, né, dos outros descendentes e também do seu cônjuge. Dispensado, né, dispensa o consentimento do cônjuge se o regime de casamento, se o regime de bens for a separação obrigatória. Então, se o regime de casamento for a separação obrigatória, né, não vai precisar do consentimento do cônjuge, mas vai continuar precisando do consentimento dos outros descendentes. Então, se não houver o consentimento dos descendentes e do cônjuge, né, essa venda, né, ela é anulável e o prazo para anular é o prazo de 2 anos, aí, conforme o artigo 179 do nosso Código Civil. Então, a venda de ascendente para descendente, né, ela precisa do consentimento dos outros descendentes, ou seja, né, dos irmãos
dessa pessoa e também do cônjuge, né? Exceto se o casamento aí for no regime de separação obrigatória, né? Esse regime de separação obrigatória é aquele regime, né, de separação legal que ocorre naquelas hipóteses em que há necessidade de suprimento judicial para o casamento daquelas pessoas que tenham mais, né, daquelas pessoas que quando se casam tenham mais de 70 anos e aquelas pessoas também que se casam tendo, né, diante de causas suspensivas, né? Então, um exemplo, né, aquela viúva, né, que ainda não fez o inventário, né, do seu marido, né? Ou, no caso do marido, acabou de se separar ou de se divorciar da sua esposa e não fez ainda a partilha, né, dos bens. Correto? Vamos avançar. E a doação, o contrato de doação, também é um contrato especial, né? É um contrato aí com regras especiais previstas, né, no nosso Código Civil. Ele ocorre quando a pessoa física ou pessoa jurídica chamada de doador transfere bens ou vantagens de seu patrimônio para, né, uma outra pessoa física ou pessoa jurídica chamada de donatário, tá? E aí, dentro do contrato de doação, o donatário ele tem que aceitar essa transferência de bens ou vantagens. Então, a aceitação ela é obrigatória. Então, a doação ela ocorre então quando o doador transfere bens ou vantagens de seu patrimônio para uma outra pessoa chamada de donatário, né? E o donatário necessariamente ele tem que aceitar a transferência desses bens ou vantagens. Vamos avançar? E dentro do contrato de doação, qual é a natureza jurídica do contrato de doação? Ele é um contrato unilateral. Por que ele é lateral? Porque existem obrigações somente para uma parte, né? Como ele é um contrato, existe, né, duas partes, somente uma parte tem obrigação. E ele é um contrato gratuito. Por que ele é contrato gratuito? Porque ocorre o aumento do patrimônio somente de uma pessoa, né? Então, né, uma pessoa ela está cedendo parte do seu patrimônio para outra pessoa e essa outra pessoa está aumentando o seu patrimônio. Além do mais, em relação à natureza jurídica, a doação é um contrato ato inter vivos, isso porque a pessoa só pode doar em vida, né, quando ela está viva. Então a pessoa quando morre, né, ela não pode doar. Então o testamento, né, seria um ato aí, né, para depois da morte. A doação é para um ato, né, em vida. E a doação, ela é um contrato solene, né, que pode ser feito por meio de escritura ou instrumento particular. Entretanto, né, o Código Civil, ele aceita a chamada doação verbal para bens de pequenos valores. Então, trabalhamos aqui a natureza jurídica aí do contrato de doação, destacando-se aí que é um contrato unilateral com obrigações, né, para uma parte somente. E além do mais, é um contrato gratuito, né? É gratuito porque somente, né, provoca o aumento do patrimônio somente de uma das partes, tá? Além do mais, né, em relação à forma, né, a doação, o Código Civil exige para a doação, ela tem que ser realizada por meio de escritura ou instrumento particular. Entretanto, né, o Código Civil admite a forma verbal de doação de bens de pequenos valores. Vamos avançar. E falamos da venda de ascendente para descendente, né, que ela é anulável, né, ela depende, né, de consentimento dos outros descendentes e do cônjuge, exceto se o cônjuge for casado no regime de separação obrigatória. E a doação de ascendente para descendente, ela é válida e eficaz, tá? Sem necessidade de consentimento de descendentes ou do cônjuge, né? Porém, né, quando o pai, né, doa, né, um bem para o seu filho, né, essa doação, ela constitui uma antecipação de herança. Deve haver colação, ou seja, depois que esse pai falecer, né, esse filho, né, que recebeu esse bem como um adiantamento de herança, ele tem que trazer esse bem para o inventário, né, para ocorrer, né, a chamada colação, né, que é uma redistribuição igual, né, da herança desse pai, né. Sempre vai precisar a colação? Não, né? Então não vai precisar a colação, né, exceto se o doador prevê expressamente que está saindo da parte disponível. Ou seja, quando o pai doa para esse filho, se no instrumento de doação, né, seja a escritura pública, né, ou instrumento particular, se o pai prevê expressamente que esse bem está saindo da parte disponível da sua herança, ou seja, né, não é daquela parte da herança legítima, não precisa existir a colação. Então,
a doação de ascendente para descendente, ela é válida e eficaz. Não há necessidade de consentimento do cônjuge, né, ou dos outros descendentes. Entretanto, né, esse descendente que está recebendo esse bem, né, desse pai, ele tem que realizar a colação, né, desse bem. Ou seja, quando seu pai falecer, ele tem que trazer esse bem para o inventário, né, tem que realizar-se a colação. Exceto se o pai, né, no instrumento de doação, previu expressamente a dispensa de colação. Vamos avançar? Então, vamos aqui, né? Porque em questões de concursos públicos, os examinadores, eles vão querer te confundir, né? Né? Quando é que vai precisar de consentimento? Na compra, na venda de ascendente para descendente e na doação, né? Então, esse quadro aqui eu vou resumir para que você não erre essas questões. Então, ó, a compra e venda, há necessidade de consentimento? Sim, dos descendentes e do cônjuge, exceto, né, em relação ao cônjuge, se o cônjuge for casado no regime de separação obrigatória, né? Aí dispensa-se o consentimento do cônjuge. Na doação de ascendente para descendente, precisa de consentimento? Não. E quais são os efeitos da venda de ascendente para descendente, né? Ela é anulável. Anulável por quê? Porque precisa do consentimento dos outros descendentes e do cônjuge, né? Exceto se for o cônjuge casado no regime de separação obrigatória. E o prazo para esses outros descendentes, para os irmãos, né? Procurarem o poder judiciário aí para que seja declarada, né, a nulidade relativa, né, é de 2 anos, conforme o artigo 179 do nosso Código Civil. Em relação à doação, ela é válida e eficaz, né? Entretanto, precisa, né, fazer a colação, exceto se o doador, né, dispensou expressamente no instrumento de doação, que foi a escritura pública ou instrumento particular. Então, um quadrinho aqui para que você compreenda a diferença da venda de ascendente para descendente e da doação. Então, em regra, né, o consentimento, né, o consentimento, ele vai ser necessário na venda, né, de ascendente para descendente, né? Vai precisar do consentimento do cônjuge, exceto se o cônjuge for casado no regime de separação obrigatória. Entretanto, vai precisar do consentimento dos outros descendentes. Já na doação, não há necessidade de consentimento. Vamos avançar? Vamos aqui fazer uma questão de concurso público, né? O Código Civil prevê as disposições gerais para o contrato de compra e venda. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa correta. É nula a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, primeiro aqui, não é nula, né? É anulável, né, a venda de ascendente para descendente. Então, aqui ela é errada, né? Vamos lá. A fixação do preço no contrato de compra e venda não pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, ainda que este esteja designado pelos contratantes. Então, nós vimos que em relação, né, aos elementos lá do contrato, né, consentimento, né, preço e coisa, né, o preço, ele pode sim ser arbitrado por terceiro, né? Então a questão é errada, né? Vamos avançar. Não é nulo o contrato de compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes da fixação do preço. Então nós vimos, né, neste vídeo que o preço não pode ser fixado, né, exclusivamente por uma das partes. Então é nulo sim. Então questão errada. Vamos avançar. Salvo disposição contratual em contrário, né, ficarão as despesas da escritura e de registro a cargo do vendedor. Já a cargo do comprador ficarão as da tradição. Nós estudamos que é o contrário, né? Então, ficará a cargo do vendedor, né, as da tradição, e do comprador em relação à escritura e ao registro, né? Então, é errada. E, por fim, a compra e a venda pode ter como objeto coisa atual e futura? Sim, nós vimos que temos os contratos, né, aleatórios, né, aquele exemplo que eu dei da safra, né? Então, letra E. Então, vamos avançar, né? Então, qual é a resposta aqui? Letra E, né? A compra e a venda podem ter como objeto coisa atual e futura. Vamos avançar? Então,
estamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por sua companhia e te desejo muito sucesso.